O amigo e a amiga do canal Sarriá é bem-vindo e bem-vinda. Eu me chamo Leandro Amin, agradeço a sua companhia. Hoje estou na companhia do Gustavo Franceschini. Você que já nos segue, você que já visitou o canal Sarriá, já viu o Gustavo por aqui. Eu já falei também com o Luiz Castro, estou sempre com o Paulo Júnior também. A minha convocação, a minha lista de pessoas está aqui do meu lado, papelzinho, com uma porção de nomes, convidados e convidadas que eu quero ter por perto e terei no caminho do canal Sarriá. Mas eu não quero falar da minha lista, a gente abriu câmera e abriu microfone para falar da lista do Ancelotti, que não é exatamente do Ancelotti por enquanto, porque ele chegou agora. Sábado ele dava expediente no Real Madrid, domingo pegou o avião. Dizem que foi cascata essa, hein? Dizem que foi o voo mais seguido. Tem um site aí que você segue os voos, né? Diz que foi o voo mais seguido do ano. Até agora, cheio de brasileiro no site Fly, não sei o que lá. Suponho que seja Fly alguma coisa acompanhando o voo do Ancelotti. Chegou aqui domingo à noite, tinha movimento verde-amarelo. A gente nunca vai falar aqui sobre o movimento verde-amarelo, quero deixar claro, Vamos embora ele falar tenha bem, pelo espaço menos. até, né, bem a gente não pode falar. O cara tem até espaço na coletiva de imprensa, né? Ele faz pergunta, ele fez uma pergunta sobre si mesmo, né? Ele falou: Ancelotti, o que você achou da recepção da torcida que eu fiz? Com orçamento, claro, né? Essa torcida faz sempre as coisas mediante orçamento. Se vocês quiserem, eu posso mandar um e-mail para vocês mandarem um e-mail para ver quanto custa para ter essa torcida, entre aspas, ao seu lado. E o Ancelotti, claro, não tem total, claro, evidente que os nomes que estão lá, ele deu aval, mas a lista não é resultado de uma longa análise, de uma longa pesquisa, jogador a jogador, jogo por jogo, principalmente, né? Isso o Carleto ainda não fez. A lista, daqui a pouco a gente vai cantar nome por nome e discutir alguns pontos, né, dessa lista, e nenhum desses pontos chama-se Neymar. É importante a gente dizer que o Neymar ainda não é uma pessoa, ainda não é um atleta, ainda não é um profissional que deveria ser debate no momento. A gente tem consciência, o Ancelotti falou na entrevista que conversou pessoalmente com ele tem que ser tratado com a deferência de um craque, de um cara que já jogou 3 Copas, que é um diferencial técnico, que tem a sua história, mas enquanto ele não mostrar que consegue jogar 90 minutos, né, enquanto ele não conseguir o mínimo ali para se candidatar a perfilar, a cantar o hino com a seleção brasileira, eu acho que ele não tem que ser conversa. A não convocação dele é óbvia. Isso posto, Gustavo, te mando um abraço e quero saber se você já ocupou 5 minutos do seu tempo para entender as regras da Kings League. Um abraço para todo mundo que nos ouve. Por acaso, eu tenho bom conhecimento sobre o Kings League, por motivos diversos. Não sou um entusiasta, mas também não sou um grande detrator da Kings League. O Neymar passou bastante tempo nos últimos meses pensando e ao redor da Kings League, né? Ele foi mais uma figura de Kings League do que de futebol brasileiro nos últimos tempos, e isso explica muito do porquê que ele não está. Mas eu acho que a ausência do Neymar, ela tem sua importância, embora concorde que ela não deveria ser tanto assunto, mas ela acaba sendo, porque é assim que as coisas funcionam. E acho que tem um recado, sim, importante do Ancelotti de não forçar a barra de ter o Neymar. Poderia, né, numa tentativa de ter pelo menos a figura por perto, ou ter uma cena em relação a ele. Não é isso que ele faz, acho que tem uma certa mensagem nisso. Não acho que tem grandes elaborações em torno disso, mas tem uma certa mensagem, né, em não convocar, em decidir esperar e tal. E acho que tem uma coisa, o Neymar é talvez a principal ausência por lesão, mas é uma convocação marcada por muitas ausências por lesão. Jogadores como Ederson, Gabriel Magalhães, Rodrigo, Endrick, tem outros nomes aqui que talvez eu esteja me esquecendo. Acho que o Joelinton também está fora. O André estava suspenso. Você tem alguns nomes que estão fora por lesão ou impossibilidade de jogar uma partida, como era o caso do André. Então, isso ajuda, acho, ele a fazer testes que talvez em outro momento ele tivesse mais dificuldade de fazer, de colocar mais nomes de dentro da convocação, poder rodar um pouco mais. Acho uma convocação interessante sobre vários aspectos que a gente pode discutir.
esse é um deles, a possibilidade de não ter de cara de pensar em Rafinha, Vinícius e Rodrigo, e aí você não tem vaga mais no ataque. O que você faz com o resto do ataque se você necessariamente tem que começar com esses três? A ausência de Rodrigo e Neymar, por exemplo, já abre um caminho para testar alguma coisa diferente lá na frente, o que vinha sendo difícil nos últimos tempos. Mas aí passaria a bola para você com uma impressão minha, que assim, eu confesso que eu esperava uma convocação mais conservadora. Ela me surpreendeu, no sentido de eu achava que ela fosse ser muito parecida com as convocações do Dorival, com as últimas convocações de seleção, porque era meio que assim, não tinha nenhuma grande novidade acontecendo nas últimas convocações. Você não tinha um teste, você não tinha um André Santos, você não tinha um Alexandre zagueiro, você estava mais ou menos as mesmas coisas. Sobre vários aspectos ali, eu acho que ele tem alguns sinais que me parecem, se não positivos, porque eu não amo de paixão a lista, mas eu estava esperando ela mais conservadora até. Tenho certeza que a escalação, a convocação não é só dele, como você falou, mas acho que sinaliza para um caminho de testar um pouquinho mais, alguma coisa, alguma conversa mais aberta com o futebol brasileiro, pelo menos uma abertura da parte dele de fazer isso acontecer. Então, nesse ponto, me pareceu uma surpresa positiva, nesse sentido, não tudo da convocação. Eu vou passar setor por setor, posição por posição, e você vai me responder carimbo, passa ou não gostei, tá bom? Perfeito. Goleiros, Alisson, Bento e Hugo Neneca. Eu gostei, não amo de paixão o Bento estar envolvido, gosto do Hugo Neneca, acho que o Del Jardim poderia ser uma opção do futebol doméstico que poderia conversar com o Hugo, mas eu gosto, não tenho grandes objeções não. Carimbo, né? Pra gente usar a terminologia correta. Carimbo. Perfeito. Não devia ir pro Al Nassr, né, Bento? Eu não quero me meter, mas não devia ir pro Al Nassr, né? Tinha tudo para suceder aí o Alisson e tal. Número 2, lateral direita, Wanderson e Wesley. Eu carimbo, não vejo grandes opções. Passa, vai, para não dizer carimbo, mas acho que passa, tá tudo bem. Lateral esquerdo, camisa 6, Alexandro e Carlos Augusto. Queria ver o Caio Henrique. Gosto da opção do Carlos Augusto e não morro de amores pelo Alexandre, mas entendo que na falta de pode voltar. Passa. Camisas 3 e 4, Alexandro, esse tudo junto, do Lille, Beraldo, Léo Ortiz e Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Tem um quinto elemento aí, né? Que é o que me incomoda. O que eu não passo é o quinto elemento. Os outros 4 tá tudo bem. Carimbo os outros 4. O quinto elemento não dá. O quinto elemento é o Danilo, que está convocado na vaga de Danilo. Eu imagino que a posição dele na convocação seja a de ser o Danilo. Essa é a principal função dele ali. Se arvorou de poderes orais ali, né? É o cara que fala, é o cara que vocaliza, é o cara que explica para o público que as pessoas dentro da seleção, do vestiário da seleção, sabem o que precisam fazer. Isso ele deixa claro, que eles não são tão alienados assim, eles sabem qual é a demanda. Não, parece uma figura até interessante, assim, mas eu concordo com isso. E tem um ponto, muito rapidamente, antes da Copa de 22 eu falava com colegas da imprensa que estavam cobrindo a seleção, numa época que se discutia menos isso, porque o Danilo, né, dentro de quem cobria a seleção, ele era muito bem visto, parecia uma opção segura ali. Para mim, assim, se o time precisa, depois de 10 anos, ainda contar com o Danilo como titular da seleção brasileira, tem algo muito errado. Se não com o Danilo, que de fato era o melhor lateral disponível na época, mas tem alguma coisa errada com o futebol brasileiro. Você tem que ter alguém um pouquinho mais saboroso, por assim dizer, do que o Danilo. E o que veio depois foi só ladeira abaixo, porque aí acho que jogou menos e falou muito mais e não deu em nada. Camisas 5 e 8, de repente até o camisa 10. Andreas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Ederson da Atalanta e Gerson. Carimbo, com uma ressalva que é o Casemiro. Para mim não tinha que voltar, não acho que tem justificativa esportiva para isso. Assim como o Danilo e Richarlison, o Casemiro não jogou, passou boa parte da temporada no banco, fora dos planos, voltou em cima da hora. O United fez uma temporada ruim, temporada de quase rebaixada na Premier League. Não acho que tem toda uma discussão sobre liderança também. Enfim, o Casemiro à parte, acho que o resto está tudo bem. Gosto da tentativa do Andrei, gosto da volta do Andrés, não tenho nada contra. Acho que está tudo bem e gosto muito da ausência do Joelinton. Por lesão ou sem lesão, acho que não tinha que voltar.
camisa 7, 9, 11, de repente o camisa 10. Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Mesma coisa, carimbo com uma única exceção, que é o Richarlison. Essa para mim é a grande aberração da convocação. Meio bola cantada já, não jogou para isso, não tem histórico na seleção. Aliás, o histórico é para mim ruim. O Vini é um jogador pior quando joga com centroavante que não sabe trocar bola com ele. Fez muita falta para o Vinícius ter um Benzema do lado dele, e não só não tinha, porque não tinha disponível, não se encontra um Benzema a cada esquina, mas o Richarlison é muito pior, né? É pior do que a média. Acho que não se justifica. Preferia muito mais, óbvio, preferi o Endrick, mas na indisponibilidade do Endrick por lesão, preferia ver Vitor Roque, preferia ver Yuri Alberto, preferia ver Pedro, preferia ver alguma alternativa, ou não ver ninguém. Para mim, tinha que jogar com 2 atacantes, não ter que necessariamente jogar com 9 preso. Eu acho muito ruim a volta do Richarlison. A minha birra vai com os 3 veteranos. Marcos Leonardo, Gabriel também, Jesus. Caio Jorge. Caio Jorge. Eu também acho que o Richarlison tá abaixo. A relação dele com o Ancelotti tá dada, tá posta, foi conversada, falaram que jogou, ficou cristalizado faz muitos anos que, né, o Richarlison do Everton com o Ancelotti do Everton, nenhum nem outro existem mais. Então, esse argumento eu não gosto. O argumento de que o Richarlison gosta muito da seleção brasileira, tá bom, Eu também gosto. Exatamente, eu consigo abrigar esse argumento, mas aí eu também quero uma vaga, porque eu gosto muito da seleção também, e escolheria outro, de fato. De tudo que a gente conversou, a gente ainda não conversou mais profundamente, mas a gente cantou aqui setor por setor. A gente falou especificamente, sem precisar colocar na pauta, do Danilo e do Casemiro. Falou também do Richarlison, a gente fez um triunvirato aí dos mais veteranos, jogadores que estavam no Catar, mas esses dois especificamente são o Danilo não chegou a sair de todo da seleção brasileira, e o Casemiro, sim, saiu, está voltando depois de alguns anos. O velho debate, um debate legítimo no futebol, de que em momentos difíceis você tem que ter o cara cascudo, que em momentos de crise você tem que olhar para alguém que já passou por isso e tem o caminho para apontar, alguém que tem a liderança, que sabe ser a voz ali, o cara que dá a dura. E aí eu te provoco, Gustavo. Quando você liga a TV e tá passando um jogo do Newcastle, provavelmente o Bruno Guimarães é capitão do Newcastle. Aonde está esse jogador que ainda não se apresentou à seleção brasileira? Né? Quando a gente traz, o que eu estou querendo dizer quando a gente traz de volta o Casemiro, será que a gente está falando? Será que o Bruno Guimarães está entendendo que é um espaço que ele, por exemplo, não assumiu? Quando a gente ainda tem o Marquinhos, será que a gente está mostrando para algum outro zagueiro que o espaço ficou vago e ninguém assumiu? Será que quando o nosso incômodo, a nossa crítica a esses jogadores mais veteranos, jogadores com mais história na seleção brasileira, o fato deles estarem aí não é só uma questão técnica, mas é também o que eles simbolizam? Porque a sensação que eu tenho é essa, que eles simbolizam, pelo menos para mim, eu sinto que eles simbolizam que algumas questões de campo e bola ficaram vagas e ninguém se deu o trabalho de agarrar. Serve também para o Rodrigo no ataque, ele não está convocado agora, mas é alguém que não pegou, jogou com a camisa 10 e não teve aderência com a camisa não vestiu nele, e a gente vai achar outros exemplos aqui e ali. Eu acho que acho que é muito isso, é um vácuo de poder, por assim dizer, nesse ciclo, ninguém ocupou esses espaços, mas eu acho interessante essa tentativa de olhar para esses caras como exemplo de liderança, quando eles me soam exatamente o contrário. Eu não consigo olhar para Danilo, Casemiro e Richarlison, e nem Marquinhos, e nem Thiago Silva, e nem Daniel Alves, e nem Neymar. É uma geração inteira de 3 Copas, dependendo de quem a gente está olhando aí. Richarlison é o único mais recente, mas os outros têm outras participações. Eu não consigo olhar para ninguém e falar: esse cara é capitão da seleção brasileira, esse cara é uma liderança positiva. Eu tenho certeza que dentro do grupo os caras foram ou são lideranças positivas, têm ascendência sobre o resto do time, mas o que a gente viu nas últimas Copas foi uma sucessão de episódios em que faltou liderança desses caras.
Então, o Casemiro, por exemplo, ele vem para ser o capitão da seleção. Cara, ele não foi o capitão da seleção nos últimos 8 anos. A gente nunca olhou para o Casemiro com essa figura. O Neymar foi mais capitão que ele, o Thiago Silva foi mais capitão que ele, o Marquinhos eventualmente foi mais. Ele tem a postura dele ali em campo, você vê o que ele está fazendo, mas assim, a gente foi eliminado de 2 Copas do Mundo em sequência. Uma ele estava suspenso e na outra ele não faz a falta. Não estou dizendo que a culpa é dele, mas assim, ele faz parte não é exatamente o que se espera do líder do seu time. O que se espera é que ele faça o oposto do que ele fez, né? Então eu não consigo olhar para Danilo, Casemiro. Danilo é outro, né? Estamos na Copa América ano passado, o Danilo tá batendo boca com a torcida, tentando dizer que o time que não tá jogando nada merece respeito. Não que não mereça respeito, mas não, sabe, essa coisa de tentar se afirmar. Aliás, o Danilo acho que talvez tenha se afirmado mais como capitão, conseguiu criar essa vaga Danilo, mais do que Casemiro, por exemplo. E o Richarlison é isso, é um cara que ama a seleção, tem ali uma relação com os jogadores, mas o que você tira disso, entendeu? Qual é a grande referência? Eu não acho que a gente tem que tratar como terra arrasada, mas eu acho que tem uma boa geração, e acho que o Ancelotti, uma das várias coisas que me pareceram interessantes na cerimônia e na coletiva do Ancelotti, tem uma pergunta que é feita, não me lembro de quem, mas tem uma referência, mas assim, a gente não tá, talvez tenha sido do Marcel, inclusive, do Marcel Rizzo, do Estadão, que ele pergunta por que o Brasil não produz mais jogadores. E o Ancelotti fala, olha, produz, eu acho que são muito bons os jogadores com quem eu lidei nos últimos anos de Real Madrid. E eu acho que a gente está muito habituado a essa ideia, se tornou popular essa ideia nos últimos anos, especialmente, que o Brasil tem jogado tão mal, que a geração é horrível e que não tem talento, e eu gostaria que essa geração se afirmasse. A gente está falando de um potencial melhor do mundo no Rafinha, não acho que tem que ser, enfim, mas não vem ao caso, mas é um cara que vai estar ali na conversa de bola de ouro esse ano, um cara que era para ter sido bola de ouro no ano passado, um núcleo duro de Real Madrid que foi multicampeão nos últimos tempos, que você pode pincelar com o Alisson, com o Marquinhos. Eu não vejo muita necessidade de você acrescentar mais coisas. Você tem que florescer essa nova geração. Esses caras, para o Brasil ganhar, depende desses caras, entendeu? Então, não sei se faz muito sentido voltar a Casemiro, Danilo e Richarlison pensando em liderança. Mas eu entendo, voltando à sua pergunta original, que eles estão aí também porque ninguém ocupou lugar. Não teve um lateral ou um zagueiro que tenha sido unanimidade, que vai tirar o Danilo da conversa, não tem um volante, aliás, o meio campo é um deserto, não tem um centroavante que tenha se adaptado, então isso abre margem para que você tenha dúvida e você olhe para o passado. Mas eu confesso que nada disso me comove, nenhum dos três me comove. Faço uma crítica aqui que é de fora da seleção, mas que você que vai acompanhar o canal Sarriá provavelmente vai ouvir eu fazê-la mais vezes. E quando eu fizer lá na frente, sempre vai ter alguém que vai falar: ah, mas você não falou quando aconteceu não sei o quê. Então já falo desde já. No último domingo, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram, os dois times com maior orçamento, com maior elenco, cheio de jogadores selecionáveis em campo. E Gerson deu chilique com o juiz. Ortiz fingiu que quebrou a coluna, ficou rolando, se comportando como se a gente estivesse falando de um jogo de terceira divisão do campeonato estadual. E, gente, assim, o futebol brasileiro está com um problema sério, ético, não é a falácia do fair play, não é disso que eu estou falando, mas um problema de entender que é um jogo e você tem que parar de fazer torcedor de otário o tempo inteiro, juiz de otário o tempo inteiro, é todo mundo gastando tempo, queimando tempo, fingindo lesão, fingindo falta o tempo inteiro. Não é para ser 22 freiras em campo, evidentemente que não, mas está muito longe do que é aceitável na minha concepção. E quando eu falo de jogador de seleção, eu espero isso. Então, eu sou defensor. Na minha seleção está o Léo Ortiz, na minha seleção está o Gerson, na minha seleção está o Estevão. Mas eu tenho que colar nesses caras, se eu tô ali, né? Colar na Granja Comari, na neblina. Já foi para Comari, Gustavo? Já tive esse prazer. Tava neblina? Tava ruim, né? Eu sou uma pessoa, eu sou contra, não sou um grande fã da Granja Comari ou da pacata cidade de Teresópolis. Estava neblina. É uma coisa de maluco, né? Não sei se o Ancelotti já foi informado que ele vai ter que treinar debaixo de uma névoa que ele nunca viu parecida antes. Mas tem que colar nesses caras e falar, ó, o cara que joga na seleção brasileira, ele tem outro tipo de postura. O goleiro que joga na seleção brasileira não pode chegar no campeonato brasileiro e ficar rolando no chão a cada defesa, ficar queimando tempo, tirando todo mundo de otário.
Eu fico incomodado quando é o jogador que a gente espera mais, né? Quando eu vejo o jogo do meu time na segunda divisão de São Paulo, São José e Taubaté, faz parte. Do Léo Ortiz eu espero outra postura. Isso posto, eu queria falar, a gente falou agora dessa ponta aqui, né, a ponta dos veteranos, eu vou trazer para as novidades. Andrei Santos já é um cara acostumado a ser capitão de seleção, foi capitão de sub-20, não sei se chegou a ser capitão também nas categorias ainda mais de baixo, mas sempre foi um jogador um jogador relevante nas categorias de base do Brasil. E ao chegar na seleção de cima, na primeira convocação do Ancelotti, eu acho que isso sinaliza que ele está realmente no radar para ser um jogador para ser preparado também para preencher esse espaço que eu coincido com o que o Gustavo falou, eu concordo, essa última geração deixou a desejar em postura mesmo, em entender derrota, em saborear a vitória. Acho que é um time que não conseguiu perceber algumas coisas que aconteciam ao redor. Junto do Andrei Santos, mais uma vez o Estevão está convocado, e acho que de molecada mesmo, né, de jogador realmente jovem, a gente tem esses dois. Eu acho que o Estevão já é uma convocação compulsória. Eu acho que o treinador chegar hoje e não convocar o Estevão está cometendo uma estupidez. O Andrei Santos eu acho que é um grande acerto, mas quero falar de outros nomes, ô Gustavo, porque assim, deles, o jovem, um menino de 20 anos vai ser complemento. Em seleção, ele acaba tendo que ser complemento porque camisa, o negócio pesa, o ambiente é difícil, e são exceções ali que realmente, né, eu não vou esperar que o André Santos vista a camisa 8 e já tome conta do time e deixe o Casemiro para lá e jogue bola. Mas né, nessa configuração de convocação, o que eu sinto e muita gente deu esse toque, né? Convocou 0 meias criativos, armadores, camisa 10. Não é verdade, né? Porque o Estevão pode ser 10, porque o Matheus Cunha pode ser 10, porque o Vini Júnior pode jogar eventualmente por dentro, não vai, mas pode jogar se for preciso. O Rafinha no Barcelona já tem jogado por dentro, eventualmente. O Gerson já tem jogado na linha de frente no Flamengo, eventualmente, às vezes mais aberto, não centralizado, mas também sabe jogar nessa posição. O Ederson sabe carregar a bola e chegar lá na frente e ser um meia também. Eu olho esse meio de campo, vejo, né, com a falta do Joelinton, principalmente, que a gente tem um meio campo que, exceto o Casemiro, é um meio campo que se movimenta bastante. Todos são jogadores aí que conseguem fazer o 5, o 8 e eventualmente até pisar lá onde joga o 10. São jogadores que conseguem jogar nas três esferas ali do meio campo, e jogadores com bom poder de movimentação. Você acha que é 4-3-3 com 3 jogadores desse meio de campo, ou 4-3-3 com 2 desse meio de campo, e ou o Matheus Cunha recuado, ou o Estevão de 10, ou o Rafinha mais recuado? Eu torço mais do que qualquer coisa para que seja mais próximo de um 4-4-2 do que ter assim, eu não aguento mais o Brasil jogando com pontas e uma tentativa de centroavante que nem combina com a nossa história. Mas eu acho que para isso, e acho inclusive que ter 4 jogadores no meio campo ajuda a resolver o grande problema do time, que para mim é o meio campo. A sensação que eu tive nos 2 últimos anos, desde a Copa de 2022, na verdade, é que a gente foi trocando peças e você tem diferentes combinações que você pode fazer. Então, tem João Gomes, Andrés e Bruno Guimarães. Aí você troca para Douglas Luiz, André e Joelinton. Tirando, aí tem o Gerson, assim, eu gosto mais de um, menos de outro, mas eu não vejo muita diferença nesses trios, entendeu? Eles têm pouca personalidade, eles todos jogam muito parecido. Eu acho que tem que resolver isso e talvez mudar a dinâmica do time, tirar esse peso de ter pontas, esse peso do camisa 10. Eu acho que tem que dar uma mexida aí, e talvez ter 4 jogadores no meio campo funcione melhor. Tô curioso para ver o que o Ancelotti vai fazer, porque é um pouco o dilema que ele teve no Real Madrid também, né? Essa última passagem dele foi muito efetiva quando ele teve alguém que controlava o ritmo do meio campo, no Modric e no Kroos,
e aí ele conseguia acionar o Vini em melhores condições. O Brasil passou os 2 últimos anos jogando a bola para o Vini no meio campo para ele correr contra 3, e aí a coisa não funcionava. É muito fácil dizer que o Vini não tem a performance na seleção que ele tem no clube, mas ele recebe a bola num outro lugar. A bola chega no Bruno Guimarães, ele queima para frente de qualquer jeito, ele nem pensa no que ele está fazendo. Então, ó, acho que a gente precisa um pouco mais de ditar o ritmo ali no meio campo, de ter uma outra, assim, alguém querer mais a bola, querer ter prazer de estar com a bola, de trabalhar ela, de rodar um pouco, né? E eu sinto, eu acho que assim, a nossa formação não acompanhou de 2000. Eu boto traço uma linha no chão quando o Pirlo aparece jogando de primeiro volante, armando o time desde trás. Eu acho que a posição de volante muda a partir daí. Ele influencia tudo que vem depois. Influencia a Xavi, influencia Iniesta, influencia Modric, influencia todo mundo. A posição muda, porque ele começa a criar desde trás e ele começa o mundo começa a entender que você pode ter um primeiro volante que vai fazer aquilo na frente da defesa. E você não precisa ter só o brucutu que ficava ali na frente dando porrada. O Brasil nunca produziu caras como o Pirlo. Custou muito a produzir. Seus volantes tinham outras características, porque a gente tinha 10, porque a gente tinha laterais, por vários motivos. De 2017 para cá, a gente produziu algumas tentativas de volantes que poderiam ocupar esse espaço no campo e no imaginário, né? A gente já fez, você fez referência a eles em conversas nossas anteriores. Arthur teve seu momento, o Danilo do Palmeiras acho que é um bom exemplo, talvez o André seja um desses, acho que o Gerson em alguma medida. Eu não vi ninguém estourar, ninguém florescer, sabe? Ninguém virar o que a gente esperava. Uns porque acho que viraram europeus demais, como o Douglas Luiz, outros porque realmente se perderam num caminho ali que não dá para entender porquê, como o Arthur, mas eu tenho muita expectativa de que o Ancelotti consiga tirar de algum desses caras algo diferente do meio campo, que a gente saia dos 6 por meia dúzia que para mim ocupou o meio campo do Brasil, e digo isso sem nenhuma tentativa de desrespeito, é mais uma referência, o 6 por meia dúzia é essa referência que assim, não tem diferença no comportamento do time em campo ou dos jogadores quando você troca um trio pelo outro, quando você troca uma peça pela outra. A gente está rodando 8, 9 caras de meio campo há 2 anos e o time é basicamente o mesmo, que é bem ruim, inclusive. Então, gostaria muito de ver, enfim, nem citei Paquetá nessa conversa, né? Porque talvez não seja mais jogador em algumas semanas. Você vai saber o que vai acontecer. Um grande mistério desse ciclo é a situação do Paquetá. Mas estou muito curioso para ver o que o Ancelotti vai fazer com esse meio campo e torço muito para que seja com 4 no meio campo e 2 caras na frente. Quem sabe testar o Estevão na meia, enfim. Acho que seriam opções interessantes. Eu esqueci do Beraldo. Eu sabia que faltava um nome. Eu tinha 3 moleques aqui para dizer, né? Eu falei do Andrei Santos, falei do Estevão e esqueci do Beraldo, que é mais ou menos incógnita. O jogador que escolhe jogar no Paris Saint-Germain é muito concorrido, ele joga menos vezes. E o Beraldo, enfim, é aquela história. Cada caso é um caso. Essa frase o Paulo Júnior colocou nas redes sociais. Sempre a gente tem que repetir eternamente para que não fique essa conversa. Não, mas o cara deu certo lá no Wolverhampton. Não, mas o outro deu certo no Ajax. Não, mas o Romário no PSV, não sei o quê. Cada caso é um caso. Cada escolha é uma chance de acerto e erro. E por isso que é tão delicado o futebol. Tem jogador que se vai para o Ajax funciona, e se for para a Inglaterra, não. E tem jogador que faz o caminho contrário. E o Beraldo no Paris Saint-Germain, eu ainda não sei direito o que pensar. Acho que não é exigido em 38 rodadas do Campeonato Francês. E na Champions League ele fica mais tempo sentado do que no time, joga menos do que poderia, mas está aí no time e eu acho que está bem convocado também. É um jogador que tem que estar aí no ambiente. E falando em ambiente, para fechar da minha parte, Gustavo, queria te ouvir, porque você tem experiência nesse negócio do corpo a corpo ali, né? Da coletiva. Eu quero me referir à coletiva. A chegada do Ancelotti, né? Você, mais do que experiência com isso, tem também amigos que estavam lá na coletiva, que fizeram parte aí desse primeiro contato do Carleto com o público, falando quase sempre em espanhol, e sendo simpático a algumas tentativas de jornalistas brasileiros de parecer simpáticos demais, né? Alguns tentaram até mostrar alguma virtude poliglota que era totalmente desnecessária, e algumas das nossas particularidades que eu acho um barato. A gente tem que realmente ter, né, a nossa esqueci o nome dela, infelizmente, mas a nossa Kiomi. jornalista
Isso, ela né, ela precisa Maravilhoso. fazer um Todo mundo pouco. tentando falar italiano e aqui eu me desculpa, eu só falo português. Ela é maravilhosa, mas eu queria te ouvir se é que algum passarinho cantou aí para você, comentou, e você tem essa percepção pela experiência, de como você vê essa chegada. Porque foi uma entrevista com algum, na minha visão, né, com algum toque de tensão ali, porque a CBF institucionalmente ela está tensa, então não existe como você preparar um ambiente desse sem que pareça que as pessoas acabaram de chegar, né? O presidente precisa se apresentar na portaria da CBF. Não, eu sou o presidente, eu sou o Samir, aqui deixa eu entrar. Precisam apresentar o É, presidente, né, para todo mundo, é isso. Aconteceu de exata- fato, isso não é uma brincadeira, ele de fato ele foi apresentado, né. E aí você tem em tese, acerto, que é chamar o Felipão para entregar o casaco ali, mas também não sei se pareceu tão orgânico assim. Enfim, como é que você viu esse primeiro contato do Ancelotti, que parece um tipo que tira essas coisas de letra, mas ele também está num ambiente que ele nunca viu igual. A seleção brasileira é diferente de tudo. Cara, correndo o risco de soar um pouco poliana, e espero que não seja o caso, mas eu gostei muito do mise-en-scène, do cerimonial ali, e explico por quê. Acho que a CBF foi de rara felicidade, muito rara, né? Mas acho que ela foi de rara felicidade de colocar lendas do Brasil para falar no vídeo institucional ali. Acho importante como comunicação, se você olhar para as últimas semanas, o que a gente cansou de ver, especialmente os pentas e tetras, falando mal de treinador estrangeiro, atacando o próprio Ancelotti, em alguns casos, ou se não atacando, mas farpas que para mim eram meio desnecessárias. Acho que tem um recado ali de olha, a gente está recebendo você bem, a gente deseja sorte para você, nomes importantes, e ao mesmo tempo também é um desfile de craques ali que deveria impressionar qualquer cara que gosta de futebol. Eu estou chegando num lugar em que eu sou recebido, ainda que simbolicamente, pelo Gerson, pelo Rivelino, pelo Kaká, pela Marta, pelo Felipe Massa, pelo Falcão, os campeões mundiais do beach soccer, os campeões mundiais atuais do futsal, pela seleção feminina. Acho O legal que a Massa gente tá errado, mostre. né? Não, tudo bem, o Massa tá um pouco mal colocado ali, concordo com você. Concordo com você. Mas acho que tinha, se eu não me engano, tinha alguns atletas olímpicos interessantes ali também na lista. Acho legal que a gente dê essa carteirada de cara. Tá chegando num lugar que tem muita gente grande, e ao mesmo tempo, essa gente grande toda tá te dando boas-vindas. Claro que isso é uma peça de comunicação, é um marketing, mas acho que é um simbólico legal, do mesmo jeito que acho um simbólico legal. O Felipão tá ali. Eu sou zero fã do Felipão, zero fã do Felipão, zero fã do Parreira, muito ao contrário, mas acho legal que eles sejam colocados ali para passar a mesma mensagem também, porque acho que o Felipão especificamente viveu isso em Portugal. Então a passagem do Jarequinho ali, do Zagallo pro Ancelotti, o Ancelotti faz referência, aí acho que tem um outro lado dessa conversa, que é a postura do próprio Ancelotti. Acho que o Ancelotti, na minha visão, de novo, correndo o risco de soar um pouco poliana, mas ele reforça todos os estereótipos positivos que eu tinha dele, a todas as impressões, não necessariamente estereótipos, mas impressões positivas que eu tinha dele, porque eu acho que ele foi simpático e agradável e assim, foi legal de ver sem estar forçado. Ele podia fazer juras de amor, rasgadas e se emocionar com as coisas, ele não fez nada disso. Ele foi simpático, ele fez autoironia, ele fez brincadeiras, coisas sutis que me parecem bater com o que eu via das entrevistas dele na Europa. Nunca participei de uma entrevista com o Ancelotti, mas o que a gente via, hoje em dia se consome muito isso, o nível de brincadeira, a autoironia, o não se levar tão a sério. Eu acho lindo que um treinador de seleção, um treinador do tamanho do Ancelotti, nesse meio que é tão arrogante, de tanto, assim, a gente ouviu nos últimos 5, 6, 7, 8, sei lá, 10 anos, Guardiola, quantas referências ao Guardiola ter falado para jogador brasileiro que vai ensinar o cara a jogar futebol, e aí o Ancelotti chega e fala assim, eu tenho 40 anos de idade, 40 anos de profissão, eu não sei qual é a forma, não tem uma forma, né? Isso depende muito de cada caso. Então, acho que tem vários sinais legais. O Ancelotti tentar um pouquinho falar português, fazer referência de que quer aprender português, fazer referência de que quer aproveitar o Brasil, de que quer conhecer o Rio de Janeiro e outros lugares. Acho que tem várias coisas positivas das falas deles. E eu vou te dizer mais. É claro que tem uma tentativa de mostrar virtude dos nossos colegas jornalistas ali.
e eu fiquei apaixonado pela definição do Andrei Raitkov, não sei se eu estou falando sobre o nome dele correto, você deve conhecer, que acho uma figura, gosto muito do Claro. conteúdo que ele produz, que agora está fazendo coisa para o Esporte Espetacular, faz para a Trivela também. Ele fez uma definição que eu achei maravilhosa, que é um momento meio Chico Bento no shopping, né? Aquela coisa do deslumbre, de querer interagir com uma coisa meio deslocado e tal. E eu, por conhecer, assim, pelo que eu acompanho do Andrei, imagino que ele tenha feito isso no mesmo sentido que eu tentei sacar também do Chico Bento no shopping, que é tem uma beleza em você querer impressionar alguém, tem uma beleza em você ser um pouco ingênuo e querer ter uma coisa meio assim, eu tô vendo, sei lá, fazer uma referência aleatória, Pablo e Luizão, que é a série do Paulo Vieira, que tá no Globoplay, e ele brinca muito de que a mãe dele, a série retrata uma família, a família dele, muito simples, e na simplicidade a mãe dele era muito orgulhosa, e ela queria tratar bem as pessoas, mas também não pisa no meu calo. Eu acho que tem uma beleza nessa coisa do Chico Bento no shopping, a gente está fazendo um enorme esforço para tratar bem um cara que já rodou o mundo. E ao mesmo tempo que a gente está mostrando o que a gente conhece, quem a gente é, mostrando as lendas, tá? Eu acho que tem uma beleza em tudo isso. A minha relação, para fechar do meu lado, a minha relação com a seleção brasileira, ela é muito pautada com contato com estrangeiros. O meu trabalho me coloca em contato com estrangeiros, sempre me colocou nos últimos anos e continua me colocando em contato com estrangeiros. E a seleção é um fio condutor de toda a relação de brasileiros com estrangeiros, acho eu. O estrangeiro olha para o Brasil e para o brasileiro e ele relaciona as coisas padrão, seleção, música, beleza natural e hospitalidade. E eu acho muito bonito que a gente consiga, no cômputo do que foi esse dia, do que foi essa segunda-feira, de chegada do Ancelotti, conseguir mostrar um pouco disso. Até de um jeito meio ingênuo, meio Chico Bento no shopping, mas mostrar que a gente sabe receber, que a gente quer receber bem, sabe? É o contrário da mensagem do Cafu de ele nunca disse que ele tem honra de treinar a seleção brasileira. Eu não quero isso, eu quero que a gente abrace o cara, eu quero que a gente peque pelo excesso, que ele se sinta à vontade, eu quero dizer para ele, abre a geladeira, pega o que você quiser, talvez não tenha muita coisa, mas pega o que você quiser, entendeu? É isso, eu prefiro que a gente seja isso do que a gente seja uma versão mais mais belicosa. Então eu gostei muito, eu fiquei muito feliz com várias coisinhas. A ver como a coisa evolui, mas eu achei muito, muito legal tudo. Óbvio, estou sendo muito otimista, gosto muito do Carleto, do Ancelotti, mas eu realmente gostei do mise-en-scène todo ali. O futebol de seleção traz isso, né? A gente muitas vezes com o futebol de seleções encena a diplomacia, né? A gente reencena traços da diplomacia. E nesse caso, a diplomacia que está encenada coloca brasileiros e um italiano, né? E no imaginário, no ethos do brasileiro médio, a figura do italiano é meio familiar, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um europeu, tem uma coisa. Então, sabe outro exemplo, enquanto eu te ouvia, usando a metáfora, a analogia do Andrei, você já assistiu o filme O Cidadão Ilustre? Já assisti. Eu acho que também pode ser Faz por aí, sentido, né? O filme Cidadão Ilustre é um argentino que sai de uma cidadezinha, vira prêmio Nobel da literatura em Barcelona, né, morando na Espanha, e ele volta para a cidadezinha só para visitar. E as pessoas, ao mesmo tempo que tratam ele como um filho pródigo, tem aquela coisa, né? Abre a minha geladeira, mas e aí, mano? Você ganhou o Nobel? Você mudou muito, cara? Você ainda não é, né? Como é que é? É um filmaço que eu não sou o Márcio Guedes, mas indico aqui um filme para terminar com o Sarriá de hoje. A gente está preparando material para falar da parte mais política, a parte de mudança de presidente na CBF, que é um tema chato, chatíssimo, mas que a gente tem que tratar. Nessa semana, o time do Arthur Elias começa uma jornada, né, uma data aí de amistosos. O Brasil joga contra o Japão em Itaquera. A gente vai abrir microfone aqui para falar também sobre o que esse time vai ter para apresentar. Andou ganhando dos Estados Unidos, ótima notícia, mas ainda está precisando jogar mesmo futebol consistente. E aquela história, no futebol as coisas só dão certo depois que elas dão certo 2, 3, 4, 5 vezes, né? Quando dá certo uma vez só, fica ainda pelo fortuito.
E eu ainda tenho expectativa demais, considerando que o time do Arthur fez nas Olimpíadas e deu de sinais agora ao longo do ano de 2025. Temos séries sendo pensadas, algumas sessões para eu brincar aqui com vocês, falar de seleção, coisa do passado, coisa de opinião para hoje, pesquisas, coisas mais da sociedade, para a gente falar sobre o que é a seleção brasileira nesse planetão, nesse mundão que a gente acabou de falar aqui. Um dia eu vou abrir o microfone para falar com um professor de história internacional. O que é a seleção brasileira para um jamaicano? Isso me agrada muito quando eu penso que a seleção brasileira é, em certa medida, a seleção do maior número de países do mundo. Mas isso é conversa para depois e é conversa que eu estou guardando para quando eu tiver muito mais seguidores do que tenho hoje. Por essa razão, peço que você siga. Se não segue, se já segue e acha que alguém vai gostar, um amigo, uma amiga, indica, porque isso ajuda muito. Por enquanto, a gente ainda não está estourando no algoritmo, né? Então a gente não aparece para muita gente. E como eu ainda não sei fazer thumbs muito bonitas, o YouTube acha que eu sou fuleira, né? Porque muito ruim a minha thumbnail, eu faço no Paintbrush e tal, mas eu vou melhorar. Vou melhorar com isso, vou aprender a fazer corte, de repente a gente abre uns canais por aí também, né, Gustavo, para a gente crescer, pouco a pouco, passo a passo, jogo a jogo, tal qual o time do Carleto. Gustavo, obrigado pela companhia, viu? Valeu, obrigado e nos vemos nas próximas. Vamos ver como é que anda tudo. Tchau, tchau. Valeu!